dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia. Estamos aqui. Bom dia. Um pouco atrasada aqui, mas estamos. Amém? Hoje, 28/4. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Que seja o melhor dia de nossas vidas. O Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Amém? 28/4. Estamos aqui, continuamos aqui no nosso desafio de leitura bíblica. Amém. Bom dia, Aline. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Vamos começar aqui. Vamos orar. Fazer a nossa oração para iniciar. Amém? Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que tem nos alcançado em mais esta manhã. Essa segunda-feira, dia 28/4 de 2025, que seja a melhor segunda-feira de nossas vidas. Em nome de Jesus. Que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, nos direcionando, nos guiando, e que a Tua mão poderosa seja conosco. É lindo, Senhor Deus, ver a Tua direção. É lindo, ó Deus amado, estarmos sob a Tua proteção. E nós colocamos agora os nossos corações em Tuas mãos e pedimos, Deus, tire todas as emoções que venham nos fazer parar, que venha nos fazer, ó Pai, ficar ansiosos com o amanhã. Tire toda a ansiedade, toda preocupação, porque o nosso amanhã pertence a Ti. E nós confiamos, ó Deus, o nosso dia em Tuas mãos e o nosso amanhã. E sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito maior do que pedimos e pensamos. E desde já eu Te agradeço, abençoa, Pai amado, a vida da Aline, a vida da Graça, a vida de todos aqueles que estão aqui, que vão passar por aqui. E o Senhor nos dê, ó Pai, uma semana extraordinária. Que seja uma semana, ó Deus amado, de resultado. Deus, de eficiência, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus abençoe a nossa semana desde já, em nome de Jesus. O som tá bom aí, Aline? Me fala. A voz tá meio aqui, mas... Bom dia. Tá ótimo. Obrigada, Aline. Então, vamos começar. 2 Reis, capítulo 9. Hoje nós vamos ler do capítulo 9 ao 12. Jeú é o ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote-Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma um vaso de azeite, derrama-lo sobre a cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungiste sobre Israel, então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote-Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele disse: capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: o qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: a ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor,
para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Então a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, que é escravo, que é livre, que é em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão os Jezabel no campo de Jezabel. Não haverá quem enterre. Dito isso, abriu a porta e fugiu. Saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti esse louco? Ele respondeu: bem conheces esse homem e o falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú: assim me falou. A saber, assim diz o Senhor: unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram e, tomando cada um seu manto, o puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta e disseram: Jeú é rei. Jeú mata Jorão e a Acasias. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. Disse Jeú: se é de vossa vontade, ninguém saia furtivamente da cidade para ir anunciar isso em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava de cama ali. Também Acasias, filho de Judá, descera para ver o Jorão. Ora, a Atalaia estava na torre de Jezreel e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-o ao seu encontro, para que lhe pergunte a paz. Foi-lhe o cavaleiro ao encontro e disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou Jorão outro cavaleiro. Chegando este a eles, disse: assim diz o rei, a paz? Respondeu Jeú: que tens tu com a paz? Passa para trás de mim. O Atalaia deu aviso, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o guiar do carro parece como o de Jeú, filho de Nissi, porque guia furiosamente. Disse Jorão: aparelhe o carro. E lhe aparelharam o carro. Saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e foi ao encontro de Jeú, e o acharam no campo de Nabote, o jezreelita. Sucedeu que, vendo Jorão, Jeú perguntou: a paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Então Jorão voltou às rédeas, fugiu e disse a Acasias: a traição, Acasias. Mas Jeú entensou seu carco com toda a força e feriu a Jorão. Entre as espáduas e a flecha saiu-lhe pelo coração, e ele caiu no carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão: toma-o, lança-o no campo da herdade de Nabote, o jezreelita, pois lembra-te de que, indo eu e tu, juntos montados, após Acabe seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor,
assim tu retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, segundo a palavra do Senhor. À vista disso, Acazia, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Agã. Porém, Jeú o perseguiu e disse: feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibeleão. E fugiu para Megido, onde morreu. Levaram os seus servos num carro a Jerusalém e o enterraram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi, no ano 10º de Jorão, filho de Acabe. Começara Acasias a reinar sobre Judá. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezabel soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz, Sire, que matou ao seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-o daqui abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados com o seu sangue, e a paredes cavalos a Jeú atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: essa é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e os enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciões e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolheu o melhor e mais capaz dos filhos de vosso Senhor. Ponde-o sobre o trono do seu pai e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nos fazê-lo? Então o responsável pelo palácio e responsável pela cidade, os anciões e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenardes faremos, a ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhe escreveu outra carta, dizendo: se estiverdes do meu lado, e se quiserdes obedecer-me, tomai a cabeça dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a esta hora, vinde a mim. E Jezreel, ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 pessoas, e se puseram às suas cabeças uns cestos e las mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e os matei. Mas quem feriu todos estes? Sabeis, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do meu servo Elias.
Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Então se dispôs, partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, encontrou Jeú parentes de Acácias, rei de Judá, e perguntou: quem sois vós? Eles responderam: parentes de Acácias. Voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Então disse Jeú: apanhai os vivos. Eles os apanharam os vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. Jeú encontra Janadab. Tendo partido dali, encontrou a Janadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou: tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Janadab: tenho. Então, se tens, dá-me a mão. Janadab deu a mão e Jeú fê-lo subir consigo no carro. E lhe disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú o levou para seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. Versículo 18. Jeú mata os adoradores de Baal. Ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho grande sacrifício a oferecer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servidores de Baal. Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. Entraram na casa de Baal, que se encheu de uma extremidade à outra. Então disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Então Jeú com Janadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não esteja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que o deixar escapar responderá pela vida dele. Sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e os capitões: entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitões os lançaram fora, e penetraram nos mais interior da casa de Baal, e entraram as colunas que estavam na casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal, e derribaram a casa de Baal, e transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebade, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executastes o que é reto perante mim,
e fizesse a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel. A morte de Jeú. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubanitas e os Manassitas, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade de Bassã. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e os sepultaram em Samaria, e Jeocás, seu filho, reinou em seu lugar. Os dias que Jeú reinou sobre Israel e Samaria foram 28 anos. Atalaia usurpa o trono de Judá. Capítulo 11. Vendo Atalaia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se a destruir toda a descendência real. Mas Jeosseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior. E assim os esconderam da Atalaia, e não foi morto. Jeosseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalaia reinava sobre a terra. Joás, ungido rei de Judá. No 7º ano, mandou Joaida chamar os capitões do Cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e a outra terça parte entrará no portão sul, e a outra terça parte no portão de trás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa dessa casa. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estarei com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitões de 100, segundo tudo quanto era, ele lhes ordenava o sacerdote Joaida. Tomara cada um com os seus homens, tantos que estavam com os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joaida. O sacerdote entregou os capitões de 100 as lanças e os escudos, que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até o altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então Joada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Ouvindo a Atalaia o clamor da guarda e do povo, veio para onde se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitões e os tocadores de trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalaia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joada
deu ordem aos capitões que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a subir por entre os fileiros. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tenha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde o mataram. A aliança de Joiada. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram. Despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então os sacerdotes pôs guardas sobre a casa do Senhor. Tomou os capitões dos cários, os da guarda e todo o povo da terra. E todos estes conduziram à casa do Senhor, o rei, e pelo caminho da porta dos da guarda vieram à casa real. E Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila. Depois que mataram Atalaia, a espada, junto à casa do rei, era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Capítulo 12. O reinado de Joás. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoa segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam os sacerdotes cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontre. Sucedeu, porém, que no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhe disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes assim em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositaram ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viram que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos do que dirigiam a obra e tinha a seu cargo a casa do Senhor. Estes pegavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeiras e pedras lavadas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor não se faziam nem taças de prata, nem espividadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não podiam
pediam contas aos homens em cujas mãos se entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jeroão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais atos de Joás e a tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? A conspiração contra o rei Joás. Levantaram-se os seus servos, conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Silá. Porque Jozacá, filho de Gimeate, o Zozabate, filho de Somé, seus servos o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazia, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Graças a Deus. Aqui nós vemos várias histórias de Deus reinando ali, né? E direcionando em tudo que aquele povo reinado, segundo Eliseu, o profeta, falava ao povo. Amém? Aleluia. Hoje nós lemos 2 Reis, do capítulo 12, 9 ao 12. Que o Senhor venha nos direcionar ao entendimento, né? E que o Senhor venha nos mostrar, meditar na sua palavra e buscar a direção do Senhor para entender. Aqui é uma história de reinado, né? E creio que tudo tem um propósito e vai chegar no fim, que é o reinado do povo de Deus, e Deus trazendo ali tudo que o profeta Eliseu, né, que era um homem de Deus, ordenava aos reis ali. Amém? Que Deus abençoe nosso dia, abençoe nossa semana, em nome de Jesus. Vamos orar, finalizar nossa leitura. Deixa eu colocar aqui. Amém? Vamos profetizar. Eu domino as emoções que me tentam parar e sigo em frente com mais força. Amém? Que os nossos corações estejam no Senhor, que o Espírito Santo de Deus venha nos guiar em todo tempo e nos direcionar, e que o Espírito Santo ele venha reinar sobre o nosso espírito, e o nosso espírito venha governar sobre a nossa alma, e a nossa alma venha governar sobre o nosso corpo, e o nosso corpo ele venha desfrutar o melhor dessa terra. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, respira fundo. Amém. Feche os seus olhos. Eu te rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pelas suas misericórdias. E como o Senhor é misericordioso, as minhas forças podem ser renovadas nesta manhã. O meu espírito se conecta ao teu espírito, e o meu espírito é submisso ao teu espírito. O
meu espírito guia a minha alma e a minha alma governa sobre todas as energias e principalmente sobre o meu corpo. O meu corpo é escravo do meu propósito. Por isso, neste dia que as misericórdias são renovadas, eu venço as emoções que me puxam para baixo. Eu venço as emoções que me impedem de avançar. Eu quero que você se veja agora conectando a fonte. Visualize uma fonte cristalina, maravilhosa. E ela é tão aprazível que te dá vontade de entrar nela. No 3, você vai entrar. 1, 2, 3. Entra na fonte. Mergulha nessa fonte. Perceba que enquanto você mergulha na fonte, algumas coisas vão ficando para trás. Eu quero que você visualize tudo aquilo que você vai deixar para trás, sendo lavado por essa fonte. Respira fundo. Deixa a alegria do novo encher o seu coração. É hora de transformar. Amém. 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 Deixa a alegria do novo entrar no seu coração. Mergulha nessa fonte. Essa fonte cristalina. Essa fonte que traz vida. Essa fonte deixar para trás tudo aquilo que tem te atrapalhado, todas as emoções contrárias, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia, abençoe nossas vidas, abençoe a nossa casa e abençoe a nossa família. Amém, 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 amém. Abençoe a todos. Amém, Aline. Até amanhã. E que o Senhor possa estar conosco nesse dia e em todo o tempo. Graças a Deus. Amém? Até amanhã.